Glória a Deus. Ainda de pé, meus irmãos. Vamos reler. O texto bíblico está em Marcos capítulo 9. Nós já lemos do versículos 42 a 50. Mas eu quero ler sim, do 43 e 44. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Amém. Podeis assentar. Quero cumprimentar toda a amada igreja que está presente com a paz do Senhor. Quero cumprimentar também os pastores congregacionais, as esposas dos pastores, pastor Luiz Carlos Porto, pastor Moab, Deus abençoe vocês. E quero cumprimentar também os irmãos, amigos que nos acompanham pela nossa rádio Imperatriz, Cidade de Esperança, e aqueles que vão nos ouvir pela TV Cidade de Esperança. Esse programa depois vai ao ar amanhã, e também pela internet. Muitos irmãos espalhados pelo mundo acompanham esse culto através da internet, e é por isso que, principalmente o pastor Dias gosta de estar falando aos pastores: tenha cuidado com a postura, porque o mundo todo está olhando para nós, né? O mundo todo olha para nós e também olha para a igreja. E ver a igreja com os irmãos reunidos, alegres, certamente estamos transmitindo uma mensagem para o mundo. Há muitas igrejas, há muitos países que nos acompanham. Também temos inclusive um programa que é feito pelo Luiz Henrique, da Escola Bíblica Dominical, através da internet, da televisão e da internet, que ele já teve mais de 1 milhão de acessos. 1 milhão de acessos, em torno de 20 mil acessos por semana, que acessa acompanhando essas programações. Aonde eu ando pelo Brasil, eu sempre encontro alguém que manda um abraço para o Henrique. E às vezes aqui em Imperatriz, o irmão nem percebe que tem um programa de altíssimo nível, que seria muito bom, inclusive, que a própria CPAD apoiasse esse trabalho, porque é a lição da escola bíblica comentada de uma forma dinâmica, com muitos recursos, e vai ao ar, mas ele coloca também na internet, e tem muita gente acompanhando e sendo abençoado. Meus amados, nesta noite nós lemos um texto bíblico que é para chamar a nossa atenção. Eu sei que, ultimamente, nas igrejas, os pregadores, os ensinadores, pouco têm falado do inferno. E a gente não gosta muito de falar mesmo do inferno. Mas Jesus foi quem mais falou do inferno, foi ele. Porque ele tinha autoridade, ele tinha conhecimento, ele sabia o que estava falando. E quando eu penso assim com respeito ao inferno, a gente percebe que o inferno ele é realmente de sofrimento. E quando se trata do lago do fogo, que é o estado final, aonde será lançado o próprio inferno, a morte, e os ímpios, será lançado também o demônio, Satanás e todos os seus anjos, serão lançados para dentro do lago do fogo, que esta é a segunda morte. Nós percebemos o quanto é duro, o quanto é cruel esse lago do fogo. Porque foi possível que Deus, no seu amor tão grandioso, ele arrancasse do seu seio o seu único filho, Jesus,
para mandar ao mundo, para morrer por nós, para nos livrar do inferno. Se o inferno não existisse, ou se o inferno fosse brando, a coisa fosse light, não haveria necessidade de Deus fazer tamanho sacrifício. Se foi feito, se nós cremos que foi feito, como de fato foi, que a Bíblia resiste e nós cremos nessa verdade, de que Jesus, o Filho unigênito do Pai, ele teve que tornar-se homem, semelhante aos homens, assumindo a forma de servo, e morrendo de uma morte considerada por Deus como maldito, porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, e ele foi pendurado no madeiro. Ele sofrendo essa morte tão cruel, sangrenta, é exatamente por uma causa nobre. Era para nos livrar exatamente do lago que arde com fogo e enxofre. Precisou de um sacrifício grandioso, precisou mexer com os céus e com a terra, para resgatar esse homem, que é a imagem e a semelhança de Deus. Esse homem que tem nele o Espírito de Deus. Esse homem que Deus tem um plano grandioso na vida dele. Esse homem que Deus o colocou na terra para dominar e para cumprir um propósito grandioso, mas que pecou e foi destituído da glória de Deus, ficando assim debaixo da ira de Deus, sujeito à condenação eterna, sujeito a um distanciamento eterno do coração de Deus, porque o pecado ele é tão cruel, que ele afasta totalmente o homem de Deus. Mas Deus amou este homem de uma tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para morrer no nosso lugar, para que nós não morrêssemos, para que nós não perecêssemos, mas que por Ele tivéssemos a vida eterna. Louvado seja Deus. E agora, meus amados, a igreja, até certos tempos atrás, ela tinha uma mensagem mais contundente, mais direcionada, que falava sobre o inferno, e as pessoas tremiam, as pessoas tinham até medo do inferno, porque é uma mensagem direcionada. Mas hoje as mensagens elas se tornam mais light, uma mensagem que a gente não toca neste assunto, os pregadores, os ensinadores não falam mais neste assunto. É bem verdade que para nós, que somos salvos, não há mais nenhuma condenação. Para nós, que estamos em Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Estamos garantidos a vida eterna em Cristo Jesus. As portas do inferno foram fechadas e lacradas para nunca mais se abrir para nós, porque o sangue de Cristo foi suficientemente capaz para nos purificar de todo o pecado e nos dar o direito da vida eterna. Glórias a Deus por essa vitória por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Mas acontece que o lago do fogo existe, e nós temos que pregar sobre ela. O inferno existe, e nós sabemos que o inferno, propriamente dito, ele é um lugar temporário, prisão de almas, mas de forma temporária, não é definitivo. É como se aqui na terra, qualquer cidadão que comete um crime, um delito, e a justiça o leva para o Serec aqui na cidade. O Serec não é um lugar de prisão definitiva. O Serec é um lugar de prisão temporária. A justiça prende, coloca lá,
para fazer julgamentos, averiguação, concluir o processo, até que a pessoa seja definitivamente condenado. Quando ele é condenado, ele fica um tempo aí na Sereque, até chegar o tempo de ser recambiado para a penitenciária lá em Pedrinhas, que é uma prisão definitiva para o cumprimento de uma pena total. A mesma coisa no reino espiritual. Quando o ser humano morre sem Deus, quando ele não caminhou pelo único caminho que leva a Deus, que é Jesus, quando ele viveu nesse planeta Terra, que a Bíblia chama de vale de decisão, é um vale de lágrimas, de choro, mas é também de decisões. E a decisão que o homem toma é uma decisão para ficar longe de Deus. Ele não aceita o único plano de Deus para salvar a sua vida. Quando ele morre, ele vai para o inferno, um lugar temporário, de prisão temporária, não pode sair de lá. Nenhuma pessoa que morreu pode ficar vagueando, pode ficar visitando, pode ficar, não, ele fica preso lá. Até o dia do julgamento, chamado pela Bíblia do grande trono branco. E naquele dia do juízo do grande trono branco, todos os pequenos e grandes, todas as pessoas que passaram pelo planeta Terra, eles vão estar lá para ser julgados de forma definitiva. E então, foi revelado ao apóstolo João esse juízo final, aonde estará ali o próprio Jesus, a quem foi dado o direito de fazer o julgamento. Ele será o juiz que julgará toda a terra. E será aberto naquele dia o livro da vida, aonde vai procurar o nome do cidadão que está sendo julgado, porque será julgado um por um, não importa os bilhões de pessoas que estiverem lá, mas de um por um serão julgados, e o nome será procurado no livro da vida. Aquele cujo nome não estiver escrito no livro da vida, ainda diz a palavra profética, que serão abertos outros livros. Aí cabe a imaginação do estudante da Bíblia a procurar entender esses outros livros que serão abertos. O livro das obras. Nós olhamos para o livro da própria natureza, como diz no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O próprio universo, a própria natureza, é uma mensagem, é um livro aberto de Deus, para dizer para a humanidade que Deus existe e está acima de todos. Bendito seja o nome do Senhor. Os livros vão ser abertos, e as pessoas serão julgadas por esses livros. E depois de concluir esse julgamento, e o cidadão foi achado culpado, essa pessoa, ele vai ouvir do próprio Jesus, ele que estará julgando, as palavras que vai martelar a sua consciência de eternidade a eternidade. As palavras mais tristes, as palavras que nunca vai calar, são as palavras de Jesus, quando disser àquela pessoa: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Jesus estará dizendo assim: esse inferno, esse lago de fogo não foi preparado para ti, foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas você foi condenado e lançado lá, porque não quis o plano salvífico de Deus. A prova do amor grandioso de Deus, de ter tirado o seu próprio filho, o seu único filho, e mandado ao mundo para ser ofertado como um sacrifício, como um cordeiro inocente, mas foi entregue para morrer no nosso lugar, para pagar o preço, para quebrar as barreiras, para abrir a porta, para facilitar os meios
para a sua salvação, e você rejeitou todas as batidas que foi feita no teu coração, para te acordar, para falar contigo, para te despertar, porque assim diz a palavra: eis que eu estou à porta e bato. Todos os dias o Espírito está batendo na porta do coração do homem, para fazê-lo enxergar o plano de Deus, para fazer entender o projeto de Deus, a salvação de Deus, que é por meio do seu Filho Jesus. E o homem rejeita, ele faz pouco caso, ele vira as costas, ele não quer. Então naquele dia ele ouvirá as palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Essas palavras, certamente, ela ecoará de eternidade a eternidade na mente dessas pessoas, que vai sofrer o distanciamento do seu Deus, aonde nunca mais, em nenhum momento da eternidade, terá uma segunda chance. Nunca mais, depois dessa sentença, haverá uma oportunidade de arrependimento. E o que a gente observa nesse texto, as palavras de Jesus, dá-nos a entender que o homem, que é feito à imagem e semelhança de Deus, esse homem que é bonito por natureza, porque aos olhos do Pai todos somos bonitos. Não importa se você olha para o seu irmão e não acha bonito, se você não gosta da cor da pele, Deus nos ama de um amor eterno. Deus nos acha bonito. Deus nos considera com um valor maior do que a própria terra. Ele fez a terra para nós, e nós valemos muito mais do que o mundo inteiro. Mas esse homem que traz a imagem e semelhança de Deus, que poderia fazer uma grande obra para Deus aqui na terra, esse homem que podia usar todo o seu potencial para desenvolver a sua missão que Deus colocou no seu coração, esse homem que poderia transferir a honra e a glória para Deus através do seu viver, a sua vida seria como um cheiro suave às narinas de Deus, porque você iria transparecer a presença de Cristo na sua vida, no cumprimento da sua missão, na glória que você dá a Ele, no louvor que você pode expressar para Ele. Os teus sentimentos poderiam transformar-se em glória e honra para Ele. Mas tudo isso, todo esse potencial, essa grandeza, essa inteligência, essa capacidade, esses talentos, o homem transfere glória para si mesmo, ou glória para os outros. Ele, na maior parte, diz o apóstolo Paulo, que o Deus dele é o ventre, e ele então, tudo que ele faz, ele atrai para si mesmo, para promover a si, para exaltar a si, para viver para si. E essa pessoa então vai pagar um alto preço. E o preço será tão tremendo, amados. O preço será realmente incalculável. Porque esse homem que é em mais semelhança de Deus, ele vai perder tudo isto. Deus fez o homem com tanto carinho, porque ele fez com suas próprias mãos. É claro que Deus, quando fez o mundo, fez o universo, fez tudo isso, ele fez com o poder da sua palavra, e ele sabia exatamente cada coisa no seu devido lugar. Mas quando ele foi fazer o homem, ele demonstrou um carinho todo especial. Por isso que nós dizemos que o homem é a obra-prima da criação de Deus. É o que Deus fez com tanto carinho, fez com suas mãos. Pegou do pó da terra e desenhou esse homem. E assoprou nas suas narinas para dar vida, para que ele tornasse alma vivente. Esse homem, e Deus coloca para ser o centro, o principal, o dominador, o governador deste mundo. E entregou a terra aos filhos dos homens. E agora esse homem vai perder a imagem e a semelhança de Deus.
Você já imaginou isso? Tirar, Deus quando tira do homem a imagem e semelhança, aí Jesus chama ele o bicho e o verme. É o que Jesus diz aqui. E o bicho não morre. Eu fico às vezes observando, amado, essa expressão. E o bicho não morre, e o fogo também não apaga. Isso é triste. E é também um peso de responsabilidade para nós que fomos alcançados com o dom de Deus. Porque os nossos semelhantes, os nossos contemporâneos, nossos irmãos, que estão mergulhados nas trevas espirituais e andando em direção ao abismo, cambaleando como bêbados, como cegos, e caminhando em direção ao abismo, nós não podemos cruzar os braços. Nós temos que resgatá-los, temos que orar por eles, temos que falar de Jesus, temos que trazer para a igreja, temos que fazer tudo, a tempo e fora de tempo, usar todos os meios possíveis, usar todos os recursos, para poder chegar a essa pessoa, para que ele seja abençoado com a salvação, porque senão, ele vai perder a imagem e semelhança de Deus, e quando for lançado para dentro do lago do fogo, é como se lançasse um bicho, um verme, para um lugar que o fogo nunca se apaga. Meus amados, eu sei que os estudantes da Bíblia, eles têm tantas interpretações sobre o inferno, sobre o lago do fogo. Uns acham que morre, outros acham que não morre, uns acham que são aniquilados, outros acham que não, e sempre aos mesmos versículos. Mas quando a gente olha para aquela parábola que Jesus fala sobre o joio e o trigo, e na conclusão da mensagem, ele chama os seus discípulos em particular, lá na sua casa, na intimidade de Jesus com os discípulos, porque era assim que Jesus falava. Para a grande multidão falava em parábolas, mas para os discípulos ele explicava a parábola. E quando você vai fazer a comparação, Jesus faz uma comparação daquela parábola, colocando para o reino espiritual. Ele começa a dizer, você sabe o que é o campo? O campo é o mundo. Ele faz isso, o campo é o mundo. O joio é os filhos do maligno, o trigo é os filhos de Deus. E no final de tudo que vai fazer a colheita, os anjos virão colher. E ele vai pegar o trigo e vai colocar no celeiro aqui. Mas o joio, ele joga no fogo, e o fogo queima e ardem. Está mostrando que lá o negócio é quente. Ele está mostrando, quando ele fala no fogo, ele está dizendo que ele queima mesmo, que ele arde mesmo. Alguém diz, não, mas o inferno é não sei como, cada um tem a sua interpretação. Mas é melhor a gente ficar com a Bíblia. E vamos entender que o lago do fogo não é para a imagem e semelhança de Deus. O fogo é para os filhos do maligno, é para o joio, é para aqueles que desprezam a Deus, é aqueles que não querem Jesus, aqueles que rejeitam o Evangelho. Essas pessoas praticam iniquidade e serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. E nós, a igreja, para nós há uma esperança melhor. Para a igreja o Senhor reservou coisas tão grandiosas, como diz o apóstolo Paulo. Vocês não podem imaginar o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Aquilo que o coração não imaginou. Aleluia. Nunca subiu o coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma pátria melhor para nós morarmos. Há um lugar tão glorioso. E Deus revelou, Jesus revelou para o apóstolo João, disse, olha, está reservado para vocês um lugar. Ele chamou a Nova Jerusalém. É uma cidade espacial, vocês sabiam? A cidade que vamos morar é uma cidade espacial. Porque ela é uma cidade que vem voando. É uma cidade tão bem projetada, que ela é igual na sua altura, na sua largura.
tudo bem controlado. É uma cidade que desce de Deus, ataviada, preparada, como a esposa vem preparada para o seu marido. E ela vem voando de cima, aleluia. Ela desce do céu, desce de Deus, e nós vamos morar lá. É chamado de Arraial dos Santos, que é só para a noiva, para a esposa do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que vai concretizar o sonho de Jesus, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Aonde ela está, a esposa está presente, e nós moraremos com ele, e nós reinaremos com ele em glória. Bendito seja Deus. Há coisas lindas, grandiosas, que o homem jamais sonhou. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para a sua igreja, que foi comprada com o preço do sangue do Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Mas é tão triste saber que tem um inferno. É tão triste. É como a gente hoje, um pai que, por exemplo, tem seus filhos, um pai que tem condição financeira, tem condições de dar uma boa universidade para os filhos, para formá-los, para dar, quem sabe, uma empresa para ele dirigir, que tem uma vida grandiosa, para viver bem, tem tudo. E de momento o menino resolve ser um bandido. Ao invés de usufruir todas as riquezas, tudo que o pai tem, que quer ofertar para o filho. Meu filho, você é o herdeiro, isso tudo é teu, é para você desfrutar, você tem do bom e do melhor, você vai ter nome, você vai ter futuro, você vai ter tudo aqui, para viver do bom e do melhor. E o menino resolve ser um bandido, deixa de obedecer o pai para ser um bandido, e daqui a pouco o filho está sendo recambiado para as pedrinhas, para sofrer 30 anos de cadeia, condenado. Você imagina a decepção do pai, o choro do pai, a tristeza do pai. Tudo que eu fiz pelo meu filho, dei tudo, educação, dinheiro, amizades, tudo, ofertando para ele o melhor, um futuro tão glorioso, mas ele optou ser um bandido, ser um drogado, ou ela ser uma prostituta, ou optou fazer um erro, e agora está sendo recambiado para as pedrinhas, para ficar lá 30 anos da sua vida. E às vezes ele, com a idade de 30 anos, irmãos, condenado mais 30, acabou a vida, acabou tudo, jogou tudo fora. Assim é o ser humano. Deus diz: olha, eu tenho coisas grandes para você, eu tenho preparado uma linda cidade para você morar. Todas as riquezas que são minhas, ela é tua. Eu tenho dado para você todas as condições, tenho dado uma igreja para você se congregar, com bons princípios, com bons costumes, com boa doutrina, com orientação. Se não bastasse, eu mandei o meu Espírito Santo para estar contigo todos os dias, para te ajudar nas tuas fraquezas. Eu mandei o meu filho morrer, pagar o preço, resgatar você das trevas, tirar você do lamaçal, e te coloquei na luz, te dei condições para você sonhar com o céu, para você viver para mim, para você ter uma eternidade de gozo que nunca vai acabar. E tem gente que opta pelo inferno, mesmo crente, mesmo a pessoa vindo para a igreja, opta pelo inferno. Prefere comer as bolotas sentadas para os porcos, prefere agradar o diabo, prefere agradar o mundo, prefere viver uma vida contrária aos propósitos de Deus. Você já imaginou isso, amados? E para depois ter uma vida, para ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, malditos. Olha bem a palavra: apartai-vos de mim, malditos. Você imagina Deus chamando o homem de maldito? Para você ser lançado para dentro do lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Esse lugar não era para ti. Eu não fiz esse lugar para ti, meu filho. É como um pai diz: meu filho,
essa penitenciária não foi feita para ti. Essa penitenciária não foi feita para ti. Mas essa mansão que eu tenho é para ti. Eu comprei para você. Essa empresa eu arrumei para você administrar. Olha, meu filho, eu te dei tudo. Mas você optou para uma coisa que não foi feita para você. Você imagina quanta ignorância que o ser humano às vezes pratica, porque não quer ouvir uma palavra de Deus, uma orientação de Deus. Deus quer te dar algo tão grandioso. Eu fico imaginando, amados, eu até conversava com algumas irmãs, eu creio que elas estão por aí, mas quando a gente conversa, a gente vai conversando e vai aprendendo, né? E o Espírito é assim, como diz o pastor Gesiel Gomes, ele diz que nós somos abastecidos enquanto voamos. Em pleno trabalho, o Espírito Santo está te enriquecendo. Enquanto você fala, ensina, você está aprendendo juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu dizia assim para as irmãs: olha, existem 2 grandes sacrifícios que Deus se agrada. Um é do fruto dos lábios e o outro é o nosso corpo. E quando eu falava sobre o corpo, eu achava interessante, irmão, porque Deus, Ele fez o nosso corpo, o salmista até ele faz um canto no Salmo 103, bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o nome do Senhor. Porque o nosso corpo, ele transmite uma mensagem. Qualquer situação que você estiver, qualquer roupa que tu usar, qualquer gesto botar no cabelo, qualquer coisa colocar no corpo, você transmite uma mensagem. O corpo é assim, é todo o tempo transmitindo mensagem, a forma como você se senta. E os psicólogos, pessoas estudiosas nessa área, tudo, até se você pegar fizer um desenho, se você fizer um risco, o que você fizer, você deixa uma marca, deixa uma mensagem. Tudo. Você não consegue ficar, se esconder. O corpo ele é tão interessante que o homem não foi feito para mentir, ele não pode mentir. Na hora que ele mente, ele transmite uma mensagem. Até os aparelhos de delegacia de polícia detectam quando a pessoa mente. Até os programas de televisão, ele usa isso como uma brincadeira. Ele faz uma pergunta e a pessoa responde. Se a pessoa mentiu, o aparelho detecta, porque ele não pode mentir, ele transmite uma mensagem. Esse corpo, aqui, toda nossa maneira, a forma, o tom de voz que eu estou falando aqui, eu posso estar falando calmo ou alto, tudo depende das minhas emoções, daquilo que eu estou vivendo. A mensagem que eu transmito, que eu estou pregando, é uma mensagem que eu estou transmitindo segundo a minha fé, segundo aquilo que eu creio, ou aquilo que eu preciso ouvir. Muitas mensagens eu estou transmitindo para lá, mas eu que estou precisando ouvir, porque a gente nunca se esconde. Até eu gosto de dizer assim para pastores: se você quiser conhecer um homem e ele estiver pregando 40 minutos, se você for um psicólogo e quiser analisar, você sabe como está o emocional dele, você sabe se está falando a verdade, porque transmite uma mensagem. E exatamente esse corpo que é oferecido em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós devemos ter o cuidado, porque que mensagem nós estamos transmitindo através do nosso corpo? O salmista diz: a mensagem que sair do teu corpo, em qualquer forma, seja através do que você tiver no corpo, seja para bendizer o nome do Senhor. Essa mensagem tem direção para cima, não pode ser horizontal, não pode ser para baixo, é para cima, é vertical, é para Deus. Qual é a mensagem que eu estou transmitindo? Para Deus. Porque nós fomos, amados, comprados pelo preço do sangue de Jesus. E nós somos comprados para Ele. E nós somos dele. E nós vamos morar com Ele para sempre. Por isso, na igreja, quando nós estamos vindo à igreja, é sempre para fazer essa análise. Para aprendermos e também analisar. De forma que a gente vá se fazendo essa análise, esse julgamento pessoal. Para ver se eu estou cumprindo esse propósito de Deus. Se a gente percebe que alguma coisa está errada, se alguma mensagem que sai de mim, ela não é para a glória de Deus,
Então a gente tem tempo de consertar. A gente se arrepende e recoloca no trilho, coloca no objetivo. Eu me lembro sempre do pastor Moreira, ele nos seus ensinamentos dizia assim: faça uma análise todos os dias, bota numa balança a sua vida, né? Pesa ela. Se você vai fazer um julgamento, vai pesando as suas obras, suas ações, seus comportamentos, e vai vendo que lado está. Para onde pende a balança, se é para o lado do bem ou do mal, se é para Deus ou do mundo, você vai fazendo essa análise. Porque nós temos um alvo, amados, e o nosso alvo é o céu. Espero que nenhum tenha um alvo do inferno. O nosso alvo é o céu. Amém, amados? Então, se o seu alvo é o céu, você vai chegar lá. E as portas do inferno estão fechadas para você. Agora lembre-se, tudo é para a glória do Senhor. Seja isto, a sua vida é para Ele. Mas saiba que existe o lago de fogo. E as pessoas precisam saber que existe. Porque às vezes nós não pregamos, nós não falamos. E as pessoas vão ficando como que acomodados. As pessoas vão ficando assim despreocupados. E é preciso saber que existe uma eterna ameaça para aqueles que conhecem o Evangelho e não pratica, segundo Tessalonicenses capítulo 2, quando Jesus vier, Ele virá tomando vingança daqueles que não conhecem o Evangelho, quem está lá no mundo, mas também virá tomando vingança daqueles que conhecem e não praticam o Evangelho. Então, meus amados, que Deus nos abençoe nesta noite, que nessa noite o Espírito Santo tenha falado muito forte ao teu coração, para que você tenha o seu olhar voltado para o Senhor e valorize o tamanho do sacrifício de Jesus, para resgatar você dessa prisão, dessa condenação, para que você tenha o direito da vida eterna. Viva para Deus. Deus te ama e faça valer em você o que Deus planejou, você ser uma imagem e semelhança de Deus. E quando nós chegarmos lá, quando Jesus arrebatar a sua igreja, que nós chegarmos diante dele, então esse projeto vai se concluir na sua totalidade. Como disse o apóstolo João: filhinhos, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ele está dizendo, não se manifestou tudo ainda. Mas quando nós olharmos para ele, Jesus, e vermos assim como ele é, então nós seremos semelhantes a ele. Glórias a Deus. Deus nos abençoe. Eu queria nesse momento finalizar, eu queria convidar o pastor Veridiano, está aí? Para orar pelos enfermos. E quero aproveitar, primeiro dar um aviso. Todas as segundas-feiras, 2:30 da tarde, nós temos a tarde de oração. A tarde de oração não acabou. Deus levou o pastor Geraldo Júnior, mas agora levantou o pastor Veridiano Frota para dirigir a tarde de oração. Ontem foi segunda, eu estive aqui dando a posse. Graças a Deus foi um momento assim muito bom. Deus usou muito o pastor Veridiano. E pode vir, traga a sua família, traga os enfermos, traga as pessoas, porque o Senhor vai fazer grandes maravilhas. E também nós estamos com essa jovem, a filha do pastor Arthur, e transmitindo uma mensagem visual para as pessoas que têm deficiência auditiva. Você que tem qualquer parente, qualquer pessoa que tem essa deficiência, ele não vai ficar totalmente no escuro. Ele pode trazer para a igreja, que essa mesma mensagem que eu estou transmitindo, ele vai entender. Talvez você olhando para ela, como eu olho para ela, eu não entendo nada. Não sei se alguém aí entende, mas as pessoas que precisam, e nós temos que fazer tudo para alcançar as pessoas. E nós temos muita gente, aqui no Governador Acher, tem muita gente lá que tem essa deficiência, mas eles têm que estar inclusos na sociedade. E na igreja é também um lugar de inclusão social. Então traga para cá as pessoas terça-feira, e as pessoas vão ouvir essa mensagem. Amém?